tarde a todos. Sejam muito bem-vindos, vocês que estão aqui, o pessoal da internet, né? É sempre muito bom poder ter essa oportunidade de aprendizado, de poder colocar em prática, né? Tudo aquilo que nos foi deixado através dos ensinamentos de Jesus. E cada um de nós, por estarmos aqui, né, procurando esse tipo de esclarecimento, né, procurando melhorar um pouquinho mais cada dia aquilo que nós temos para melhorar bastante, já é de grande valia. Então, sejam muito bem-vindos e nós vamos nos aquietando, né, deixando as nossas aflições um pouquinho de lado, para começar a fazer a nossa prece de início, que todos nós possamos sair daqui melhores do que chegamos, que nós possamos, além de absorver tudo que nos é dito nessa casa, que nós possamos principalmente colocar em prática tudo aquilo que sempre buscamos e aprendemos aqui. Nós sabemos que é através do exemplo que nós vamos mudando, modificando. Então, que os exemplos positivos que são passados para todos nós sejam seguidos e que nós consigamos, né, melhorar cada dia mais na trilha da nossa evolução. Agradecemos a presença dos amigos da espiritualidade, que desde antes de nós chegarmos aqui já estavam nos preparando o ambiente para nos receber. Agradecemos a presença, né, dos espíritos amigos que nos acompanham até aqui, aqueles que precisam de esclarecimento, que também chegam até a casa através do nosso intermédio. E sendo assim, nós damos por iniciada essa parte do trabalho de hoje. Quem vai fazer a palestra é o José Roberto, ouvindo o Sermão do Monte, né? Seja bastante feliz, como sempre, né? Obrigada, José. Bondade sua. Boa tarde a todos aqui presentes e aqueles que estão nos assistindo pela internet também, né? E hoje nós vamos falar de um tema assim bastante interessante, né, que é sobre o Sermão do Monte. Alguns costumam falar Sermão da Montanha. Na realidade não é nem um monte nem uma montanha, mas é elevação, né? E quem já teve a felicidade de estar nesse lugar pode ver que é uma grande elevação, com uma acústica assim fantástica. A pessoa pode falar a 500 metros de distância que dá para se escutar perfeitamente. É um lugar assim muito privilegiado. E Jesus, logicamente, escolheu esse lugar sabendo das características e propriedades desse lugar. No caso do Sermão do Monte, a princípio, Jesus convidou os 12 apóstolos para que pudesse fazer alguns esclarecimentos, ensiná-los. Só que, quando alguém ouvia que Jesus ia falar, e por todo Israel, essa população que era tão carente, tão necessitada, tão sofrida, né? Quem conhece a história de Israel sabe disso, principalmente nos tempos de Jesus, onde existia um rei, que era Herodes, mas estava sob o domínio romano, e esse domínio romano explorava muito essa população através de impostos, e essa população não tinha com o que sobreviver praticamente. Então, quando eles ouviram falar que aquele pregador, ou aquele Messias, dito Messias, jovem, iria fazer uma aparição em público para transmitir seus ensinamentos, a população veio de vários lugares, muitos lugares, viajavam até dias, e vieram justamente naquele local para escutar Jesus. E se puseram ali, e diz a história que era cerca de 40 mil pessoas que ali se dispuseram para ouvir Jesus. E Jesus, então, ele faz aquele profético sermão
do Monte, que ficou justamente para a história dos evangelhos e para a história do cristianismo, que na realidade, se pegarmos os 8 tópicos que ele abordou ali, resume todo o seu ensinamento, tudo aquilo que Jesus veio trazer está ali no Sermão do Monte, naquele sermão profético. E é tão importante naquele Sermão do Monte que se desdobra em outras situações, se desdobra inclusive no momento em que a população estava ali assistindo Jesus por todo o tempo, e a população estava faminta. Por quê? Porque precisava retornar aos seus lares. Então existe naquela passagem, e ali ensina, do Sermão do Monte nos ensina a grande humildade de um dos seus apóstolos, que é André. E André aparece por 2 oportunidades só nas narrativas evangélicas. Numa oportunidade, ele leva Jesus até Batista, o João, né? João Batista, seu primo, quando acontece o ato do batizado. E na segunda oportunidade, naquele momento em que eles estavam ali, todos à espera, estava escurecendo, os apóstolos chegam a Jesus e dizem: mestre, as pessoas estão famintas, eles têm que retornar aos seus lares. E aí aparece André e diz: olha, tem um menino que tem um cesto, que tem 5 pães e 2 peixes. Então André é o instrumental dessa passagem, que há a multiplicação dos pães e dos peixes. Que as várias explicações sobre isso, a materialização, ou realmente eles se saciaram somente pelos ensinamentos de Jesus, mas existem também outras explicações, que aqueles pessoal que viajavam ali, eles sempre traziam alguma coisa para comer. E Jesus então faz com que eles se separem em grupos de 50, separem-se em grupos de 50 e vejam aqueles que têm, para que então proporcione o alimento necessário para todos. E ali então acontece, né, esse grande fato que todos nós sabemos, todos nós conhecemos, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. Então, o Emmanuel, através de Chico Xavier, no livro O Evangelho por Emmanuel, ele faz essa narrativa ouvindo o Sermão do Monte. Né? E nós podemos dividir o Sermão do Monte em 8 etapas, 8 regras básicas, né? Primeira é quando ele fala: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quando ele fala que os pobres de espírito, não é a pessoa ignorante, fala aquele que está desprovido do orgulho, que está desprovido da vaidade, aquele espírito desprovido de tudo isso. Então diz, por isso que ele diz os pobres de espírito. E a tradução evangélica, porque esses evangelhos eles foram escritos em aramaico, depois foram transcritos. Todos os evangelhos, não foram os evangelistas que escreveram, né? Foram escritos muito tempo depois, ou foram através de narrativas foram escritos. Então diz o seguinte: pobres de espírito, que na realidade são as pessoas que são desprovidas do orgulho, da vaidade. O segundo fato, quando fala dos aflitos, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. E basicamente nós vemos isso também, o caso dos aflitos, nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da causa das aflições. E esses aflitos, na verdade, o que seria? Seria aqueles que estavam agoniados, aqueles que tinham problemas, não só os problemas existentes da reencarnação presente naquele momento, mas das encarnações passadas, né? Porque serão consolados? Consolados de que forma? Através do Evangelho, através dos ensinamentos de Jesus. E hoje, através da doutrina espírita, porque o Evangelho, o Espiritismo, na realidade, é o Consolador prometido, aquilo que Jesus já havia preconizado que estaria entre nós, o Consolador prometido. O terceiro que nós podemos elencar é aqueles brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E nisso nós temos, assim, um capítulo bastante interessante, né, que é aqueles que herdarão a terra. Na realidade, o que significa herdarão a terra? Será que Jesus estava dizendo que nós herdaríamos materialmente o planeta? E não era essa a mensagem que Jesus estava trazendo. Jesus estava trazendo a mensagem que nós herdaríamos a terra, por quê?
porque sendo brandos e pacíficos, promovendo a harmonia, promovendo a fraternidade, a compreensão, nos evoluindo, nós voltaríamos aqui a reencarnar, como estamos reencarnando tantas e tantas vezes, e herdaremos a Terra, uma Terra melhor, ou seja, nós estaremos aqui encarnados num planeta melhor. Hoje nós estamos num momento de provas e expiações, mas nós estamos numa fase de transição. Se nós vermos os ensinamentos no livro da transição planetária, nós vamos vendo que a Terra está caminhando para um progresso. Embora não pareça, nós entendemos que parece que não. Por quê? Por que nós entendemos assim? Porque as mazelas, as más notícias, as más ações, elas ganham destaque. Quer dizer, nós sabemos muito mais das mazelas do mundo do que das coisas boas que estão acontecendo. Nós temos informações, por exemplo, dos Médicos Sem Fronteiras? Não temos. Nós temos informações do que os centros espíritas fazem, acolhendo, trabalhando? Não, não temos. Nós temos informações daqueles grandes movimentos sociais que acolhem os mais necessitados? Também não temos. Mas se nós ligarmos os veículos de comunicação, nós vamos saber exatamente do Estado Islâmico, nós vamos saber que executaram 2 ou 3 pessoas, nós vamos saber que alguém soltou uma bomba lá em Nova York, nós vamos saber de uma série de coisas desagradáveis, inclusive aqui no nosso país, o que acontece, o que prolifera nas comunidades mais carentes, né? Então nós vamos ver todas essas notícias, mas as boas notícias nós não sabemos. Nós temos que procurar as boas notícias. Nós temos que entender, por isso a necessidade de uma asepsia mental, de nós procurarmos aquilo que é bom. Nós fazemos uma separação, nós podemos fazer um filtro daquilo que é bom para nós e daquilo que não é bom. Daí a recomendação, inclusive, do orar e vigiar. A recomendação que nós temos que seguir no momento que nós vamos, por exemplo, dormir com boas ideias, bons pensamentos, para que nós ali, como espíritos já libertos da matéria de uma maneira relativa, porque nós estamos encarnados, nós possamos então, na pátria espiritual, nos encontrar com aqueles amigos, espíritos protetores, amigos, que possam nos orientar, que possam nos ensinar, que possam nos trazer um rumo que nós tanto necessitamos. Como nós aqui vemos... Normalmente nós ocorremos ao centro espírita a busca de quê? A busca das orientações, do consolo, a busca de que nossas necessidades de saúde, material possam ser atendidas, que os nossos caminhos possam ser iluminados. E nós podemos fazer isso também durante o nosso sono físico, no encontro com a espiritualidade. Por isso que é muito importante que nós façamos isso, para que nós possamos alavancar o progresso desse mundo para um mundo de regeneração, porque nós estamos chegando no mundo de regeneração. Nós temos, na realidade, quando nós vamos imaginar que nosso planeta tem 7 bilhões de habitantes aproximadamente, encarnados, e que nós temos 4 vezes mais na psicosfera, esperando uma oportunidade de reencarnação, possivelmente nem aqui esses espíritos talvez poderão reencarnar se não tiverem a condição necessária, se o magnetismo atrativo do nosso planeta é tão suficiente para que eles possam aqui reencarnar. Então é a grande pergunta, fala, poxa vida, mas a população da Terra é crescente? É claro que é crescente, porque os espíritos estão aí, desta e de outras órbitas, os nossos orientadores espirituais disso. E outras órbitas também, das mesmas órbitas que têm a mesma sintonia com o planeta Terra. Então, nós estamos tendo, nessa oportunidade, nós estamos tendo uma regeneração, nós estamos caminhando para a regeneração. Tanto que hoje a doutrina espírita é muito mais movida pelo ensinamento, pela reforma do ser, do que propriamente dos fenômenos. Hoje não se vê quase fenômenos de materialização, de efeitos físicos. Isso já está acontecendo no passado. Por quê? Porque a reforma vem pelo conhecimento, pelo esclarecimento, pelo discernimento, para que nós possamos, porque nós somos
uma centelha divina, e nós somos dotados de virtudes que nós temos que trabalhar, nós temos que burilar. E essas virtudes exigem com que todas as nossas mazelas, todos os nossos vícios, todos os nossos maus costumes sejam eliminados. É como se pegar um brilhante para se fazer um diamante, vai se lapidando, vai se facetando. Isso que nós estamos fazendo nesse planeta. Diz ainda, bem-aventurados aqueles que procuram a justiça, né? Aqueles que, os sedentos da justiça, porque o reino dos céus é para eles, eles também serão saciados. Ora, nós estamos procurando justiça, sim, com toda certeza. Nós somos eméritos juízes, na realidade. Nós costumamos julgar todos os atos de todas as pessoas, de toda a população, e nós não conseguimos julgar os nossos próprios atos. Então, quando Jesus fala sedentos de justiça, nós temos que entender, em primeiro lugar, que nós temos que ser justos. Primeiro, ser justos com os nossos atos, com o nosso comportamento e com o nosso julgamento. Nós, como Jesus disse, antes de tirar a trave do olho do próximo, tire o argueiro do seu olho, porque nós temos que entender que nós temos defeitos, nós temos necessidade de melhoramento. Alegoricamente, diz que nós temos o seguinte, nós temos uma bolsa na frente e uma bolsa atrás. Então, o que acontece? Tudo aquilo que nós achamos que é bom para nós estamos olhando aqui. Aquilo que nós temos de ruim está lá atrás e nós não queremos ver. Eventualmente, outra pessoa vai ver e vai nos alertar, e quando nos alerta, pronto, é um momento do desentendimento, aí é a briga, né? Nós não queremos ouvir críticas, na realidade, nós só queremos ouvir elogios. Quando, na realidade, segundo André Luiz, no livro Sinal Verde, ele diz o seguinte, que aquele que nós julgamos ser nosso adversário, provavelmente é aquele que vê em nós problemas que nós não conseguimos detectar. Então, nós entendemos que ele é nosso inimigo, porque ele viu coisa errada em nós, pronto, já não está nada certo, né? Diz ainda, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. O que Jesus quis dizer, o que ele quis transmitir com esse ensinamento? Ele quis transmitir justamente aquilo que nós devemos trabalhar no sentido da fraternidade. Nós temos que ser fraternos, nós temos que ser caridosos. A fraternidade exige que nós sejamos caridosos também. É claro que nós temos primeiro ser caridosos conosco mesmo, no sentido de nós podemos nos julgar e saber onde temos que melhorar. Em segundo lugar, nós temos que ser caridosos com o nosso próximo, aquele que necessita. Não só necessita do campo material, mas no campo espiritual. Jesus mesmo não disse que quando ele fazia os milagres, quando ele atendia aquela multidão, ele disse para Simão Pedro, eu não vim aqui remendar corpos, eu vim regenerar as almas. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que nos regenerar para termos o merecimento. E aí entra com muita propriedade a lei da causa e efeito. A lei da causa e efeito. Tudo aquilo que nós fazemos, nós vamos receber em troca. Com toda certeza, é uma lei física, né? Vai da trilogia de Newton, terceira lei de Newton, é a lei da ação e reação. Uma ação tem uma reação contrária de igual valor. Então, tudo que nós fazemos de benefício ao nosso próximo, nós estamos fazendo não para eles, para nós mesmos. Então, Jesus fala daqueles que são misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. O que é a misericórdia? A misericórdia divina. O que é a misericórdia divina? É o reconhecimento dos nossos valores reais, dos nossos valores espirituais, aquilo que nos traz a elevação, que nos traz o melhoramento e que nos traz o progresso. E, basicamente, quando Jesus fala, né, do sermão, no caso do Sermão do Monte, tem uma coisa muito importante que eu separei aqui, né, quando ele fala dos mansos de coração, né, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, fala, bem-aventurados os mansos de coração, porque eles possuirão a terra, aquilo que nós estamos falando, né? Nós somos aqueles que são pacíficos, mansos de coração. O que quer dizer manso de coração? Não é a pessoa ser condescendente, aceitar tudo que... Não é assim. Isso não é ser manso de coração. Manso de coração é ter a compreensão necessária de que aquele nosso próximo, provavelmente, tem as mesmas mazelas, os mesmos defeitos que nós já corrigimos nessa ou em outras encarnações. Porque se nós estamos aqui encarnados,
Logicamente, por alguma razão porque nós temos que nos melhorar. Nós temos que, justamente, eliminar aquilo que André Luiz chama a zona de remorso. André Luiz chama a zona de remorso um lugar específico no nosso corpo perispiritual, né, onde nós guardamos e armazenamos todas as nossas mazelas, as nossas faltas, os nossos defeitos. Então, ali, André Luiz diz que essa zona de remorso, ela tem que ser trabalhada, porque não adianta, se nós aqui nos enganarmos ou enganarmos outras pessoas com relação ao nosso comportamento, na espiritualidade não há como enganar. Na espiritualidade, nós, quando estamos na erraticidade, já desencarnados, nós vamos ter a plena consciência daquilo que nós somos, dos nossos, se temos valores, quais são os nossos valores? E se temos defeitos, quais são os nossos defeitos? Quem leu o livro Nosso Lar e assistiu o filme Nosso Lar sabe perfeitamente, né? O caso de André Luiz, aqueles casos que ocorreram, né? Daquela senhora que junto com André Luiz, que é atendida pelo ministro Clarencio, né? Quando ela diz, olha, eu não quero visitar meus parentes, meus amados, que eu deixei no planeta Terra encarnado, falo, mas a senhora adquiriu o bônus horas necessário? Mas em tal lugar não foi bem para mim, porque aquele pessoal era assim. Mas em tal, aquele pessoal era assado. Isso acontece também aqui no planeta Terra, né? Se você começar a escolher centro espírita para trabalhar, então, claro, nós somos imperfeitos, somos todos imperfeitos, não adianta escolher esse centro espírita aqui, ou a Casa André Luiz, ou o Manuel Bento, todos são centro espírita, são campo de trabalho que nós devemos abraçar, devemos servir, porque é a grande oportunidade que nós temos. Não interessa o trabalho que nós temos lá, se é o trabalho mais simples, mais humilde, se é alguém que vai expor a doutrina, como eu estou fazendo aqui agora, porque eu não estou falando coisas da minha cabeça, estou falando da doutrina espírita, estou expondo aquilo que o nosso Mestre Jesus nos deixou, estou expondo aquilo que a espiritualidade nos colocou, né? Ou se estamos aqui cuidando da porta, da entrada da porta, ou se estamos aqui limpando o centro, tudo esse é trabalho, né? Então não temos que escolher. Então aquela senhora escolhia os lugares e não vai nunca a lugar nenhum, né? E aquilo André Luiz então já percebeu, espera um pouquinho, isso é para mim também, né? Não vim aqui pedir alguma coisa, não vou pedir mais nada, deixa eu ficar quieto, porque a coisa aqui, senão a batata vai assar do meu lado, né? E assim vai, né? E vocês imaginam o seguinte, gente, o que é o nosso planeta Terra, né? Nós estamos falando de um pontinho no universo. Uma coisa. Olha qual será a nossa grande jornada. Olha o que será o momento em que nós possamos alçar as esferas superiores. O que esse espaço sideral nos demonstra. O telescópio Hubble, né, que está a 612 quilômetros da órbita da Terra, vai ser desativado, né? Ele já detectou, né, que existe, ele observa a galáxia que está situada a 10 bilhões de anos. Vocês acreditam? Na velocidade da luz, a 10 bilhões de anos. Já detectou que existem 200 bilhões de galáxias igual a essa que nós estamos hoje aqui, né? Você olha aquela galáxia e fala, poxa vida, que coisa bonita. A Terra é um pontinho, imagina que existem 10 bilhões iguais, né? Imagina as moradas do meu pai, né? Imagina o que nós temos que trabalhar para fazer esse pontinho aqui ser um ponto de luz, que Jesus, o nosso governador planetário, já sabia quando nós estávamos, esse planeta estava sendo criado, quando era uma poeira cósmica, ele já sabia, já estava designado pelo Criador, você será o governador planetário, né, desse lugar aqui, né? Imagina o que nós temos ainda que caminhar, o que nós temos que fazer, ainda sem pensar ainda que nós conhecemos o que o Hubble nos mostra, né? Agora, quando o James Webb foi colocado, e já deveria, né, esse ano aqui, deveria ter sido colocado no espaço, mas eu acho que também a crise deve ter atingido lá, eles não colocaram ainda o James Webb, que é 15 vezes maior que o Hubble, né? 100 vezes mais potente, vai ficar a 1,5 milhão de quilômetros da órbita da Lua. Mas o que vai descobrir, né? Então, gente, nós somos importantes.
Nós estamos num pontinho do planeta que é a criação divina que continua sendo criada. Somos importantes. Então, quando Jesus fala que nós herdaremos a Terra, nós vamos herdar esse planeta aqui, possivelmente e outros mais, quando nós evoluirmos. Tantos espíritos já tiveram essa oportunidade. Por exemplo, Bezerra de Menezes é um espírito que já teve a oportunidade de alçar níveis superiores e optou por estar aqui. Né? Bezerra de Menezes, que segundo a espiritualidade nos informa, a reencarnação de Zaqueu, publicano, né? Zaqueu, né? Tantas e tantas vezes ele está aqui. Quer dizer, está aqui ainda conosco, ainda tendo a oportunidade de alçar níveis superiores, né? No livro, aqui eu peguei alguns tópicos aqui do livro Viver e Amar, da Joana de Ângeles, né? Quando ela fala dos pacíficos e mansos de coração, quando nós devemos trabalhar, quando Jesus nos ensina, bem-aventurados, né? Nós temos que ser agradecidos a Deus, nós temos que ser pessoas agradáveis, nós temos que ser agradáveis para aqueles que nos cercam, porque nós temos a grande responsabilidade já de ter o ensinamento, de ter a consciência da doutrina. Então, nesse livro ele fala que Joana de Ângeles diz o seguinte, que esse estado gera saudável intercâmbio entre as criaturas. Mesmo que você não converse com a pessoa, mesmo que você não... Um simples olhar, a sua presença, se você for uma pessoa agradável, uma pessoa boa, uma pessoa pacífica, como diz Jesus, manso de coração, você torna aquele ambiente maravilhoso, agradável. Tem pessoas que a gente se sente muito bem perto, né? Como nós, em tantas... Diz que a paz, quando fala da paz, que a paz não são situações transitórias, a paz provisória, um tratado, isso não é. A paz tem que ser permanente, né? No livro Viver em Paz, do irmão José, psicografia do Bacelli, diz o seguinte: se queres viver em paz, cumpre com a tua obrigação de cada dia. Olha que coisa simples. Olha que coisa simples. Nossa obrigação de cada dia. Quando nós levantamos, normalmente, as pessoas se esquecem, mas a primeira coisa que se tem que fazer é a oração. Agradecer o dia. Agradecer de estar encarnado. Quantos nossos companheiros, irmãos, pessoas que nós conhecemos, que foram dormir e já voltaram para a pátria espiritual? Né? Diz o Shakespeare, diz que o sono é o prelúdio da morte. Na realidade, nós estamos ensaiando, né? Não que vocês, por favor, não tenham medo de dormir, né? Não vão agora ficar acordados, ficar com insônia, de medo de desencarnar, porque todo o espírita, né? Fala que tem todo o conhecimento. Outro dia eu fiz uma pergunta lá na nossa classe, lá onde eu sou expositor de doutrina, né? Sobre a morte, né? Falei, quem tem medo de morrer? Um levantou a mão e falou, pô, você é uma pessoa verdadeira, o resto é tudo mentiroso, né? Porque, na realidade, nós sempre vamos encontrar o desconhecido na desencarnação, aquilo que nós não lembramos. Nós já passamos tantas vezes. Alguém lembra de como nasceu? Não, ninguém lembra. Da nossa gestação, ninguém vai lembrar, né? Então, na desencarnação também, porque é bacana, né? Você vê o nosso lar e fala, poxa, o nosso lar é um paraíso. Não, não é um paraíso. É uma colônia de socorro espiritual, né? Paraíso é outra coisa, né? Os mundos superiores é coisa completamente distinta do nosso lar. O nosso lar ainda existe os socorristas, existe o sofrimento, existe pessoas que não têm o espírito sem compreensão. Tudo que você possa imaginar está lá. Por quê? Porque é uma colônia na cruz, como tantas outras existem, né? E todo mundo que vê fala, puxa vida, que coisa boa. Não, calma, gente. Não é assim, né? A coisa não é tão boa assim. Desencarnando, nós vamos ser exatamente quem nós somos lá. Então aí o André Luiz nos relata muito bem, Frederico Figner, né? O irmão Jacó nos relata muito bem do que é, né? Ainda diz o seguinte, o irmão José, valorize o teu esforço e o dos outros, não menospreze a tarefa, por mais insignificante que pareça. Por mais insignificante que pareça. Toda tarefa, todo trabalho é nobre, é nobre.
Existe hoje um estigma, né? Que a pessoa ela quer já se formar, ninguém quer ser sapateiro, ninguém quer ser pedreiro, ninguém quer ser eletricista, né? Todo mundo quer ser engenheiro, advogado, daqui a pouco vai advogado trabalhando como, né? Existe quando numa grande crise, né? Existe uma anedota na Itália de que houve um problema. A Itália hoje está numa situação bastante boa, mas passou por uma situação bastante difícil e teve muito desemprego. E existiam alguns engenheiros, né, amigos que se formaram juntos, trabalhavam numa empresa, perderam o emprego, não tinha o que fazer. Aí vira uma placa né, precisa de trapezista. Aí tem alguma habilidade, foi lá, se candidatou, né? Aí chegou lá, falou assim, ó, o negócio é o seguinte, nós vamos te contratar, e vocês vestem uma roupa de macaco, né, de gorila, e você vai ser o gorila trapezista, né? Você vai e tal, né? Então ele vai, a hora que ele foi por lá, ele viu que lá embaixo tinha 3 leões, né? Falou, pô, mas não foi dito para mim que tinha leão lá embaixo, pô, agora, se eu cair aqui do trapézio, né? Aí um dos leões gritou para ele, ei, engenheiro, não precisa ter medo, aqui nós somos em 3 advogados. Quer dizer, na realidade, vai acabar sobrando, né? Todo mundo, se é advogado, se é engenheiro, se é médico, né? Tem que ter outras profissões. Por isso que é importante, vamos aqui fazer onde eu sou um pouco ligado, né, no Senai, né? Que forma técnicos, que forma gente que para trabalhar no campo necessário, né? Mas então é isso, todo o trabalho é importante, deixando a brincadeira de lado, né? Todo o trabalho é importante, né? Então ele diz ainda o seguinte, que o universo alicerça-se no átomo, observa a simplicidade da vida e entra em sintonia com ela. Não é verdade? A vida é complicada? Ou nós é que complicamos? Né? Nós costumamos complicar, né? Quantos estão aqui no centro, aqui, vêm buscar consolo e tal, vai sair daqui e fala, poxa vida, eu não precisava nem receber passe, né? Eu é que estou complicando minha vida, né? É uma coisa muito simples, eu posso resolver de uma forma muito mais tranquila, né? Diz ainda, para terminar, escute a música das fontes, contemple as flores, né? Viver com alegria significa paz e saúde. Bom, vou terminar aqui. E uma coisa me faz lembrar, né? Agora um pouquinho de poesia, um pouquinho de arte, né? Me faz lembrar daquela música dos Titãs, né? Que é o Epitáfio, né? Aquela música fala muito, né? Ele fala, eu devia ter amado mais, chorado mais, visto o sol nascer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Porque é difícil. A doutrina nos ensina que nós temos que aceitar as pessoas, né? E diz, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. É a realidade, né? Nós sabemos o que a outra pessoa, que aquele nosso próximo está sentindo. Nós queremos adivinhar. Ah, está de mau humor, está de cara feia. Poxa, a Sandra hoje chegou de mau humor. Não é. Ninguém sabe dos problemas dela. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Nós temos nossos problemas, né? Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos. Né? É isso que nós devemos fazer. Né? Jesus nos ensina de uma forma tranquila, mansas de coração, tranquilo, sermão do monte. Né? E para terminar, aqui tem uma mensagem do Emmanuel no livro Vinha de Luz, que é a psicografia do Chico, diz o seguinte: ninguém atinge o bem-estar em Cristo sem esforço no bem, sem disciplina elevada de sentimentos e sem iluminação do raciocínio. É tudo que nós precisamos, né? Disciplina, né? Esforço no bem e raciocínio iluminado, para que possamos não ser os julgadores, né? Para também não ser julgado, né? Para que nós possamos entender o nosso próximo com fraternidade, com amor e carinho, como Jesus nos ensinou, né? Bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. E nós queremos estar reencarnado aqui, né? Na próxima vez, no planeta de regeneração. Não queremos ir no planeta
como é que é chupão, né? Tem gente que pensa que o planeta que vem passar aqui, né, vai funcionar como um aspirador de espírito, vai chupar a gente, né? Não é assim, né? Nós vamos pela sintonia e condição da atração energética, nós vamos, como vieram os capelinhos para cá, nós vamos para lá. Mas vamos ficar por aqui que é melhor, né? E que Jesus abençoe a todos nós e que tenhamos assim uma tarde muito feliz, com muito amor. Bom, gente, agora, depois, né, de tanta coisa boa que nós ouvimos, chegou o momento de poder participar, fazer um questionamento, uma pergunta, uma colocação, né, Zé? Uma complementação, enfim. Fiquem à vontade, né? Alguém gostaria de puxar a fila aí? Vladimir, mais alguém? Eu digo sempre o seguinte... Sempre é o Vladimir. Ah lá, hoje já fiz, ó, quebrou a expectativa. Quando a Leda faz palestra, Não, tem inveja de você, mas então, tem. Ó, e hoje não tem pergunta da internet, tá? Você não é a Leda, não tem nada na internet, não tem. Nem o Lourenço não mandou, tá bom? Então, É que logo no comecinho você falou da questão dos adversários, né? E como os adversários enxergam os nossos erros, os nossos defeitos. Mas às vezes, assim, não só os adversários, as pessoas que têm o convívio constante com a gente, geralmente os familiares, né? É quem muitas vezes apontam os nossos, você é assim, você é assado, né? É o dedo, né? Sempre o dedo apontando. Então, tem essa questão, né? As pessoas que estão com a gente há muito tempo percebem. A gente acha que é mais verdadeiro, mais nós mesmos, né? Com quem a gente convive, né? Então... Isso daí se chama uma seguida de rotina, né? Você vai fazendo coisinhas erradas, assim, e se alguém... Olha, cuidado aí, hein? Se o guia espiritual fala, então você, tudo bem, ele tem razão, né? Agora, se alguém do nosso meio fala isso, convívio, né? sabe de nada, né? No pé, né? Sabe de nada. Vai clicando, né? O guia fala, e na realidade o espírito, esses que estão na espiritualidade, somos nós amanhã. Né? Somos nós amanhã, é que eles têm uma visão maior, não é que eles foram santificados, né? Que nem o Papa lá pega alguém e beatifica, não são beatificados não. E a gente enxerga os adversários, entre aspas, como adversário, e não são nossos amigos. Está nos ajudando a refletir e começar a olhar o que a gente está fazendo para parar, né? Claro. Ajuda bastante a gente, né? Sem dúvida. Até as opiniões das pessoas que eventualmente não são adequadas, mas elas servem sempre para refletir. Né? Até para compreender as pessoas. Porque cada um somos individualidade, nós temos o livre-arbítrio. Cada um pensa de uma maneira diferente, que não tem nenhum igual, nós somos únicos, né? A criação é única, não existe, Deus não cria, não existe alma gêmea, né? Essa coisa não existe, isso é mito. Parabéns pela palestra, Obrigado. Gostei bastante, foi esclarecedora. Obrigado. E eu tenho uma questão que eu não sei se vai dar margem a outra palestra. Não, vamos ver. O espírito é obrigado a reencarnar? Por exemplo, quem me dá essa opção de não reencarnar se eu optar? Não existe essa opção. A evolução se dá pela reencarnação. É natural. Mesmo aquele espírito renitente que não quer reencarnar, ele vai ser obrigado no momento. Por quê? O espírito ele é dotado de algo chamado de energia cinética. Né? Então, vou voltar um pouquinho, né? Senão talvez possa atrapalhar a cabeça de vocês, né? Mas no princípio inteligente, né? Existe uma borboletinha que quando ela morre, desencarna, o que acontece? A energia cinética dela é um princípio inteligente individualizado. Não vamos dizer que não for borboleta, nem passarinho, nem cachorro, né? Passamos por estágio dessa evolução. Então, imediatamente ela retorna, porque não tem uma energia cinética que a sustenta, tem que voltar. O próprio espírito tem isso. Aquele espírito renitente, que não quer reencarnar, aquele muito devedor, que permanece na erraticidade, que permanece, inclusive, no caminho errado, né? Para não dizer o caminho da ausência do bem, para não falar o mal, né? Ele permanece naquele caminho. Chega um momento que ele não tem mais condições de permanecer, ele vai ter que reencarnar. E aí uma reencarnação dolorosa, porque é compulsória. Ele vai ter que ser ajudado pelo Ministério da Reencarnação a achar um lugar. Vamos achar um lugar para você, um corpo para você reencarnar, porque
porque agora você não pode ficar mais por aqui, né? Então, a reencarnação é o progresso, como dizia Kardec, né? Kardec, aquele grande postulado, né? Nascer, viver, morrer e progredir sempre, tal é a lei, né? É assim que nós temos que fazer. E assim vai ser, porque senão nós não... Jesus foi assim, por que nós não podemos ser assim? Que é o nosso guia, o nosso mestre, né? Não tem que reencarnar assim. E aí tem gente que diz o seguinte, não, olha, eu não quero... Desculpa, só estendendo um pouquinho. Pessoa com falamos aqui de antagonista, adversário, né? Fala, não quero mais, poxa, encarnei com esse meu irmão, esse meu marido, essa minha esposa. Vou suportar agora porque não quero mais reencarnar com ela, mas vai reencarnar mesmo. Aí como filho, como irmão, como pai, sei lá eu, né? Até que se não quiser, um dia vem com o irmão sem a mesa, vem grudadinho, né? Obrigada. Não, adiar, você pode adiar. No livro A Jornada do Anjo, ele conta a história de um espírito que estava lá, para a Terra, voltou para reencarnar na Terra para resgatar problemas com um espírito endividado. Mas ele, lá no planeta Capela, ele participava de uma família. Nessa família, tinha um espírito que era evoluído. Aliás, dois, né? A mulher do cara e o filho. Então, o filho reencarna aqui na Terra, sendo que não precisava mais, porque já tinha ido o planeta de regeneração. Ele vem aqui, vai ter o João Batista, né? Famoso, né? João Batista não, Evangelista. Né? João Evangelista. João Evangelista, né? Quer dizer, se vem aqui para acompanhar o progresso do ex-pai, né? E para ajudar o planeta a ir para frente. Então, é interessante, porque muitos espíritos evoluídos vêm aqui para a Terra, sabendo que vão ter, às vezes, uma vida sofrida para junto, mas com aquele prazer de colaborar na obra do Senhor. Né? Com certeza. Já estava evoluído, né? E são os missionários, missionários. A dona Laura mesmo, né, no nosso lar, ela reencarna, né, para uma situação que seria, já sabidamente seria sofrida, né, mas foi buscar um marido lá, né, por amor, por amor. Senhor Roberto, na realidade eu gostaria de saber a respeito de 2019. Chico Xavier falou sobre um período de transformação. Na época ele deu uma entrevista e falou sobre 50 anos depois haveria uma transformação em 2019. Eu gostaria de saber a respeito disso. O que é exatamente essa transformação? Na realidade não existe veja, o que ocorre é o seguinte, a transformação está acontecendo. Nós estamos passando por ela, né? É claro que se você comparar, eu vou dar um exemplo. Se você pegasse há 20 anos atrás, 25, 30 anos atrás, as pessoas não procuravam, por exemplo, o ensinamento da doutrina espírita. Poucas pessoas procuravam. Hoje, muitas pessoas, por quê? Porque existe já essa transformação. Existe a necessidade do conhecimento. Hoje não basta só saber o seguinte, que você ninguém acredita mais, né? Que você nasce, depois você vive, Deus quer você desse jeito, ou daquele outro, e vai ser assim, né? E depois você vai ser julgado, ou vai para o paraíso. Ninguém mais acredita. Por quê? Isso é evolução. Nós estamos evoluindo. Todos, mesmo aqueles que são os mais renitentes, que acreditam na unicidade da existência, já estão começando a pensar que isso não é possível mais, né? Então, essa evolução já está acontecendo. E não existe uma data determinada. Não falaram que existia a 2000 não chegará. Todo mundo pensava que o mundo ia acabar. Tinha gente que vendeu tudo. Tinha gente que teve até que acabou fazendo alguma bobagem contra a sua própria vida, né? 2012, assim, não existe uma data. E pensa o seguinte, o nosso tempo é um tempo relativo dentro da espiritualidade. Na planeta Terra, nesse pontinho que eu acabei de falar, que está entre as 200 bilhões de galáxias que o Hubble já detectou, né? Galáxias, um pontinho assim, quando dá uma volta em torno dele, é um dia. É um dia. Isso daqui que é o nosso tempo. Nós medimos por isso.
né? Aí você vai falar mais no nosso lar também, mas nosso lar é uma colônia encostada na Terra. Tem as mesmas características do nosso planeta. Então, o tempo para nós é relativo, muito relativo. Ele pode ser dado o exemplo de 2019 só como uma como uma referência, né? Como uma referência, Tem muitos espíritos. Então, muitos espíritos reencarnando missionários. Hoje nós temos já essa nova geração que está vindo, né? Essas crianças que são fantásticas em matéria de conhecimento, de comportamento, né? Tem essas coisas hoje que você vê, na realidade, até você pode imaginar, por exemplo, na minha época, que já faz tempo, né? Não tem, já faz tempo. Quando a criança era enfaixada até os 8 meses de idade, de olho fechado. Hoje a criança nasce, abre o olho dali 3 dias, fica olhando todo mundo, né? É a evolução. Já dá um tablet. É a evolução, a nova geração. Por isso que nós temos que ter muito ânimo, muito crédito nós temos que dar para o nosso criador, para a espiritualidade que rege aqui os nossos caminhos, né? É isso daí. Obrigada, viu, gente? Tá bom, então, olha. É a Cris que puxou a fila dessa vez. Zé, muito obrigada. Que Jesus acompanhe a todos, né? Que quando saírem daqui, retornem aos seus lares em segurança. Encontrem nos seus lares assim, esse mesmo ambiente maravilhoso que nós estamos aqui, com alegria, né? Como ensina Jesus no Sermão do Monte, né? Nós somos humildes, pacíficos, né? Simples, né? Então, que Jesus abençoe a todos nós. Bom, meus irmãos, então, depois de muito receber, é chegado o momento de nós contribuirmos, né, da melhor maneira possível, fazendo as nossas doações de amor, vibrando para aqueles irmãos nossos que estejam precisando de amparo, de proteção, aqueles que se encontram em aflição, em desespero, que toda essa energia positiva, esse amor, possa atingir essas pessoas. Vamos vibrar por aqueles irmãos nossos que estejam passando por dificuldades relacionadas à saúde, que eles possam ter a saúde do corpo físico restabelecida. Vamos vibrar por aqueles irmãos nossos que estão passando por momentos de desespero com relação às questões emocionais, relacionadas à falta de emprego, à depressão, a preocupações que vão além do corpo físico. Vamos vibrar também por aqueles irmãos nossos que não têm mais um lar para morar, que se encontram nas ruas, perambulando, vivendo à mercê da caridade alheia, que eles possam entender que tudo é passageiro, que tudo tem um propósito e que sejam amparados e protegidos. Vamos vibrar pelo nosso planeta, por todas essas pessoas que estão com o poder nas mãos, que essa decisão que nós teremos que tomar, né, há poucos dias, possa ajudar a melhorar algumas coisas. Vamos vibrar pelos nossos entes queridos e aproveitar para agradecer todo o amparo e toda a proteção que nós mesmos recebemos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos continuar com a segunda parte do trabalho. Vocês vão receber os passes, tá? Eu vou encaminhar aqui.